Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizarmos mais um estudo bíblico sobre os acontecimentos finais. Amém, irmãos? Meus irmãos, talvez muitos de vocês estejam perguntando qual igreja o Bento frequenta, qual a dominação que ele frequenta. Meus irmãos, eu não frequento nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa, não pertenço a nenhuma, tá entendendo? Nasci e criei no catolicismo, a igreja católica, meus familiares todos católicos, mas eu não sou da católica, não frequento católica. Eu com 25 anos de idade lá em Manaus, me batizei numa igreja evangélica. Frequentei 2 cultos e nada mais. Entendeu, meus irmãos? Eu, desde criança, sempre senti um grande chamamento, né? Como se eu tivesse uma missão a cumprir. Tá entendendo? E nós não seremos julgados, meus irmãos, por frequentar uma igreja sim ou não. Seremos julgados segundo as nossas obras. Você frequenta uma igreja, meus irmãos? Continue frequentando. Não pare, não. Tá? Então, não sou contra a reunião dos irmãos. Agora, uma coisa eu pergunto, meus irmãos. Se o Senhor Jesus viesse aqui hoje, carnalmente, né, fisicamente, qual igreja ele iria frequentar? Hã? Porque se ele frequentasse uma, né, estaria negando as outras. Só que se Jesus viesse aqui hoje em corpo carnal, sim, ele está presente espiritualmente. Mas se ele viesse em corpo carnal, novamente que hoje, entendeu? Você acha que ele ia bater palma e falar, ai, bonitinho, vocês estão todos divididos, todos separados? Não, ele iria repreender. Por que estáis divididos? Por que estáis separados? Às vezes um pequeno bairro, meus irmãos, onde que bastaria uma igreja para os irmãos se reunir ali? Não. Pequeninho bairro tem ali 4, 5 igrejas. Entendeu, meus irmãos? São 4, 5 aluguéis, 4, 5 contos de água e luz. Então, eu tenho uma forma diferente de pensar. Eu acredito, meus irmãos, que a maioria dos dinheiros arrecadados nas igrejas, dízimos e ofertas, pelo menos a metade deveria ir para os pobres e necessitados. Porque só existe uma forma de dar dinheiro a Deus. Jesus falou. Tudo que fizesse e dasse aos pobres e necessitados, a mim fizesse. Tive fome, me desse de comer. Estava doente, me desse um remédio. Estava com frio, me desse uma blusa. Então, a única forma de nós darmos dinheiro a Deus e ao Senhor Jesus é dando aos pobres e necessários, conforme Jesus falou em Mateus 25, 40 em diante ali. Entendeu, meus irmãos? Então, a minha forma de pensar é isso daí. E hoje, as igrejas, muitas delas, a intenção é arrecadar dízimo, oferta, dízimo, para quê? Montar impérios religiosos. O que tem, mano, de misericórdia para com os pobres necessitados isso? Agora, vai eu expor esse plano, aos pastores e líderes religiosos, ver se eles aceitam. Não aceitam. Então, eu vou fazer o quê? Vou lá discutir, debater com eles? Não adianta. Entendeu? Então é assim, meus irmãos. Você frequenta a minha igreja? Continue frequentando. Mas eu sou independente. Tá entendendo? Ah, você é um de fora. Alguém vai falar isso. Sou um de fora do sistema religioso. Não quer dizer que eu sou um de fora do reino de Deus. Amém, irmão? Então, é isso daí. Um pequeno esclarecimento aos irmãos. Então, meus irmãos, por exemplo, a igreja que eu fui batizado lá em Manaus, né? Ela prega o seguinte, que vai existir uma cidade chamada Nova Jerusalém lá no céu. Para mim é um ensinamento falso, é errado. Em Apocalipse 21, nós não vemos uma Nova Jerusalém vindo do céu para a terra? Como que vai ter uma Nova Jerusalém lá no céu? Entendeu? Eles pregam, para essa igreja que foi batizada, eles pregam que o novo céu e a nova terra é a vida eterna, que nós vamos morar nela para sempre. Não é. Novo céu e nova terra é um período de 1000 anos que o Senhor Jesus vem reinar aqui na terra. Agora vai eu explicar isso lá na igreja que eu fui batizado. Eles vão aceitar? Não. Porque os ensinamentos deles são diferentes, eles aprenderam diferente. Eu vou lá falar tais coisas para eles, eles vão pedir o meu diploma, se eu tenho um diploma na parede. Eu não tenho, eu faço questão de não ter. Meu orgulho, meu prazer
Eu não tenho diploma na parede porque não foi ensinado por homem. O conhecimento, a sabedoria que eu tenho foi Papai do Céu que me deu. Entendeu, meus irmãos? Nunca fiz um curso. Né? Nunca li livro que fala sobre religião. Entendeu, meus irmãos? Por exemplo, essa igreja que fui batizado lá em Manaus, elas pregam que vão ter uma festa das bodas do Senhor lá no céu. Mentira, meu irmão. Falsos ensinamentos. As bodas do Senhor Jesus serão realizadas em cima dessa terra, na nova terra, no céu nova terra, durante os 1000 anos. É a grande festa, meus irmãos, que fala que Isaías, que a boda do Senhor Jesus está lá em Apocalipse 19:7 e Apocalipse 19:9, né? Fala sobre as bodas do Senhor Jesus. Mas a boda do Senhor Jesus é realizada em cima dessa terra aqui, é a grande festa que fala em Isaías 25, verso 6. Aqui que diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte, quer dizer, no Monte Sião, na terra de Israel, um banquete para todos os povos. Será um banquete com carne suculenta, quer dizer, carne gorda, né? E vinho envelhecido, puro. Entendeu, meus irmãos? Né? Agora, quando é que Deus já deu uma festa para todos os povos e nações lá no Monte Sião, na terra de Israel, com vinho puro, carne gorda? Quando é que isso aconteceu? Não aconteceu. Agora, não está falando que vai acontecer lá no céu. Vai acontecer aqui na terra. Aqui não, isso aqui não é uma festa? Não está falando de uma festa? Aqui fala um banquete. Mas é uma festa, não é? Só não está escrito aqui boda do Senhor. Mas é a boda, mano. Então aqui está falando de uma festa. Aí em Apocalipse 19:7 também fala das bodas do Senhor. O que é as bodas? Uma festa. Então vai ter 2 festas. Não. É uma só. Aqui em Isaías 25:6, quando fala que o Senhor dará uma festa para todos os povos e nações no Monte Sião, na terra de Israel, só não está escrito boda, mas é a boda do Senhor Jesus. Tá entendendo? Agora, vá eu, lá na igreja que eu fui batizado, explicar isso daqui para eles. Eles vão aceitar? Não. Entendeu, mano? YouTube, mano, tá cheio de pregações evangélicas. Tem pastores aí que tem milhares e milhares de visualizações. Tá entendendo? Eu não tenho inveja deles não, mano. Eu não tenho inveja não. Mas a verdade vai aparecer. Tá entendendo? Veja se algum deles explica que aqui é a boda do Senhor. Tá entendendo? Veja se acha uma explicação deles igual a minha. Tá entendendo? Que não aprendeu com homem. Não fez teologia, não fez curso com homem. Entendeu, mano? Então eles não aceitam. Então para mim ir lá debater com o pastor, eu não vou. É melhor não ir. E tem uma coisa também, mano. Eu, independente, eu tenho liberdade de falar. Tá entendendo? E se eu frequentasse uma denominação, não teria. Não teria liberdade de expressão de falar. Entendeu, mano? Eu tenho que seguir aquela regra daquela igreja. Entendeu, meu irmão? Então, que nem disse aqui, né? Que as bodas do Senhor Jesus não serão realizadas lá no céu, mas em cima dessa terra, no novo céu e nova terra. Não está escrito que os justos e os mansos herdarão a terra? Lá no céu, na vida eterna espiritual, vai ter uma terra? Não tem, meus irmãos. Eternamente, futuramente, eu vou morar no céu, que Jesus falou. Mateus 22:30. Erai não conhecer na escritura nem o poder de Deus, porque no céu não se casam, se dá em casamento, seremos como os anjos. Eu sempre falo essa passagem, mano. O João 14:2 também, que Jesus falou: eu vou preparar lugar na casa dos meus pais, tem muita morada. Eu sempre repito essas passagens, mano, que Jesus falou, para provar para vocês que eternamente, futuramente, nós vamos morar no céu espiritual, onde não tem terra velha e nem terra nova. Tá entendendo? Nova terra é um período de 1000 anos aqui na terra. Apocalipse 20, verso 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Esse 1000 anos é o novo céu e nova terra. Mas não está falando, e reinaram eternamente, para sempre. Não, 1000 anos. Depois de 1000 anos vem o julgamento final e vem a vida eterna espiritual no céu. Então, que nem eu estava falando aqui das bodas, né, meus irmãos? Que essa igreja que eu fui batizado, aquela prega vai ter uma festa lá no céu, com bodas. Prega também que Jesus vem aqui de uma hora para outra, arrebatar nós, levar para o céu. Não estou pregando contra o arrebatamento não, meus irmãos. Está escrito. 1 Tessalonicenses 4:16-17, não é? Os mortos ressuscitarão primeiro. Em segundo lugar, nós seremos arrebatados. Porém, tem um porém aqui, meu irmão. Esse arrebatamento que não está falando que é antes das tribulações.
Está escrito ali, antes das tribulações nós seremos arrebatados. Não está escrito. Então não estou pregando contra o arrebatamento. Só estou dizendo que esse arrebatamento de Tessalonicense não é antes das tribulações. Porque para existir um arrebatamento hoje, como muitos pregam aí, que está esperando um arrebatamento de uma hora para outra, então hoje tinha que existir uma ressurreição. Se existisse uma ressurreição hoje, seria a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, meus irmãos, está lá em Apocalipse 20, verso 5. Está entendendo? Depois das tribulações do Apocalipse, para reinar 1000 anos com Cristo. Em Apocalipse 20, verso 4, fala, e reinaram com Cristo. E no 5, no verso seguinte, no 5, esta é a primeira ressurreição, para reinar 1000 anos com Cristo, aqui na terra, no céu e nova terra. Então essa primeira ressurreição está lá, após as tribulações do Apocalipse, para reinar 1000 anos com o Senhor Jesus aqui na terra, que nem fala em Apocalipse 20, verso 5. Esta é a primeira ressurreição. Se lá está a primeira ressurreição, hoje não tem uma ressurreição. Se hoje não tem uma ressurreição, hoje também não pode existir o arrebatamento, que muitos pregam que seremos arrebatados de uma hora para outra, para evitar as tribulações. Eu não tenho medo das tribulações não, entendeu, meus irmãos? Então, falsos ensinamentos. Agora vai eu lá na igreja que eu fui batizado explicar isso para eles. Eles pregam, nós seremos arrebatados antes das tribulações. Falsos ensinamentos, é mentira. Continuando, meus irmãos, sobre as bodas do Senhor. Quer ver mais as bodas, meus irmãos? Jesus falando. Ó, aqui em Mateus 26, 29. A ceia do Senhor Jesus, né? Quando Jesus participou da ceia ali, repartiu os pães com seus discípulos, ele diz aqui, ó, Mateus 26, 29. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. É boa daqui, né? Jesus repartiu o pão, bebeu o vinho com os discípulos e falou que, né, que vai beber novamente no reino de Deus. 1000 anos que ele vem reinar aqui na terra, no céu e nova terra. Aqui, ó. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Beberei de novo o vinho da vide com vocês, no reino do meu Pai, o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso disse, venha a nós o teu reino aqui na terra. Entendeu? Aqui Jesus repartiu o pão, bebeu o vinho com os discípulos e falou, não beberei até aquele dia em que vai, quer dizer, ele vai beber novamente com os discípulos, que é a grande festa de Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará no monte Sião uma festa para todos os povos e nações, que é as bodas do Senhor Jesus aqui na terra. E aqui Jesus falando, beber, até aquele dia que beberei com vocês no reino de Deus. É boa, Jesus falando das bodas dele aqui. Entendeu, mano? A mesma passagem também é falada aqui em Marcos 14, 25. Aqui. Marcos 14, 25. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Beberei de novo o vinho novo no reino de Deus. O que é beber vinho? Participar de uma festa. Então Jesus aqui mesmo está falando das bodas dele. Entendeu? Que é a festa lá de Isaías. Isaías 25, verso 6. Que é as bodas do Senhor Jesus faladas em Apocalipse 19, 7 e 19, 9. Entendeu, meus irmãos? Então tá aí. Espero que os irmãos tenham esclarecido. Tá entendendo? E veja, meus irmãos, esses pastores famosos ficam aí no YouTube fazendo pregações que tem milhares e milhares de visualizações, meus irmãos. Veja se você encontra uma explicação igual à minha. Então você tem que ter cuidado, mas, com aquilo que é diferente. Agora, seguir a tradição, tá entendendo? Não precisa ter medo não, meu irmão. A gente tem que prestar atenção naquilo que é diferente. Sobre visualizações, mãe, se eu quisesse vídeo sobre visualizações, eu teria que fazer vídeo engraçado, vídeo falando sobre mulheres, vídeo falando sobre futebol,
vídeo falando sobre piada suja. Aí você consegue visualizações. Agora você chama, pessoal, vamos fazer um estudo bíblico? Pouco se interessa. E muitos vão, mas não tem interesse nenhum. Tem que abrir o coração, buscar sabedoria, ter amor à palavra. Tá entendendo? Eu sempre tive grande amor por essa palavra. Se eu mostrar aqui na minha estante aqui, ó, eu tenho uma coleção de 25 Bíblias, meus irmãos. Várias traduções não diferentes. Embora que eu siga mais essa tradução João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada. Foi a primeira Bíblia que Deus me deu conhecimento. Então eu continuo sempre usando ela. Mas eu tenho uma coleção de 25 Bíblias. É amor pela verdade, é amor pela palavra. Mas nunca fiz um seminário. Nunca fiz um curso bíblico. Porque se eu tivesse, teria aprendido com um homem. Entendeu, meus irmãos? Se eu aprendo com um homem, quer dizer, tem um que sabe mais do que eu. Mas não aprendi com um homem. Papai do céu me deu conhecimento e sabedoria. Eu estou disposto a responder qualquer pergunta relacionada à Bíblia. Tá entendendo, mano? Nesses falsos ensinamentos, fica passando a mão na cabeça dos irmãos, falando: ó, irmãozinho, fica em paz, tá tudo bem. Jesus vai vir de uma hora para outra arrebatar você, levar para o céu. Sendo que não é verdade. Tá entendendo? Sempre falo isso. Não estou pregando contra o arrebatamento. Só estou dizendo que o arrebatamento, não existe um arrebatamento antes da tribulação do Apocalipse. Tá entendendo? Teremos uma grande provação que virá sobre todo o mundo. Conforme eu falei em Apocalipse 3:10. A provação que virá sobre todo mundo. Entre aceitar o sinal da besta, sim ou não. Entendeu? Provavelmente, quando isso acontecer, já estaremos mortos. Mas os que estiverem vivos, até passará por essa provação. Amém, irmão? Espero que tenha esclarecido. E fique na paz. Que Deus abençoe e até o próximo. Amém?